Hoje é dia 9 de julho de 2025, quarta-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz e de amor. Que a nossa psicosfera esteja preparada para todos os importantes trabalhos que se desenvolverão na noite desta quarta-feira. Então, meus irmãos, aqui, como sempre, mais uma vez, agradecidos pela oportunidade de termos chegado a esta casa tão acolhedora, esta casa que nos ampara, que nos reconforta com os seus mentores espirituais que tanto nos conhecem, que participam desta egrégora luminosa de Abel Sebastião de Almeida. Quem gostaria de ler a nossa página preparatória? Glorinha. Mesmo que essa mão não tenha sido levantada propositalmente, ela quando levantou, ou você levantou, ou alguém levantou por você, não é, Glória? É isso aí. Dá só uma batidinha aqui para ver se tem, tá? Essa aqui. Boa noite, irmãos. Fala um pouquinho assim. Eles sabem, o título da página é do livro Seara dos Médiuns, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma mensagem de Emmanuel. Quando à frente do companheiro que sofre, determinando a verdadeira superioridade moral, te imagines no lugar dele, a fim de que a tua palavra lhe sirva de refrigério e lição. Excetuando as criaturas deliberadamente enfurnadas na ignorância ou bestializadas no crime, que reclamam a compaixão da providência divina, ninguém se aprisiona em armadilhas do erro, agindo de própria vontade. Aqui alguém abraçou a delinquência, admitindo que afeto seja capricho. Ali, há quem padeça escárnio na praça pública por haver acreditado cegamente naqueles que lhe zombaram a confiança. Perante os que lutam e choram nas consequências das próprias quedas, sejam encarnados ou desencarnados, arma-te de humildade e entendimento se aspiras a auxiliar. Convence-te, sobretudo, de que o necessitado é o primeiro a conhecer-te. O doente sabe em que ponto do corpo se lhe encrava a enfermidade e não aguarda acusações porque se desgoverne nos momentos de crise. Pede socorro e medicamento. O mutilado sabe que peça lhe falta no carro orgânico e não aguarda acusações porque exibe forma imperfeita. Pede auxílio e recurso. O faminto sabe que tem o estômago torturado e não aguarda acusações porque se aflige em descontrole. Pede um prato de alimento. O sedento sabe que carrega consigo a tormenta da secura e não aguarda acusações pelos esgares que mostra. Pede um copo de água fria. Assim também, os que tombaram na culpa conhecem por si mesmos o labirinto da sombra em que jazem situados e não aguardam acusações maiores que as próprias consciências. Que é da própria consciência, em se vendo dementados e cegos, humilhados e infelizes. Diante, pois, do irmão que caiu em remorso e rebeldia, azedume ou desespero, não lhe batas nas chagas. Se queres efetivamente reajustá-lo, deixa que o teu amor apareça e lhe tanja as cordas do coração. Estava sem som?
Mas deu para ouvir? Lindíssima, né? Obrigado, Glória. É uma página muito interessante. Principalmente nós estamos próximos de um momento em que faremos um trabalho de dialogação fraterna, em que a espiritualidade, Emmanuel nos alerta, se queres ajudar, você não precisa falar para aquele que está sofrendo sobre as chagas dele e botar o dedo nas chagas. Não é isso que vai ajudá-lo. A consciência dele já é o maior julgador. A condenação já está na consciência. O que nós precisamos é dar o amor, dar a palavra de conforto, a sustentação, e não continuar ali, machucando naquele ponto. Ele já sabe, é ele que está doendo, não é isso que a gente tem que fazer. Então, muito bom, uma página que nos faz refletir muito, mas agora, meus irmãos, nós vamos continuar o estudo dos domínios da mediunidade. Nós vamos entrar agora no capítulo 2, que é o psicoscópio. Então, vocês estão vendo aqui, eu fiz um trabalho com a inteligência artificial, mas a imagem do psicoscópio deu errado. Mas eu deixei porque eu não tive tempo. Nós vamos ver por que deu errado, né? Mas aqui o psicoscópio está um pouco grande, né? E está aparecendo assim algo do tipo década de 30, né? Algo assim meio... Mas, pelo menos, eu quis mostrar aqui que tem que nós estamos falando de um equipamento. Um dos inúmeros equipamentos, né, que existem na espiritualidade. E nós vamos ver que é um equipamento extremamente interessante. Muito interessante. Conversando nessa semana, casualmente toquei nesse assunto, né, do psicoscópio, o objetivo não era esse. Com o José Soares, ele lembrou a fala de um companheiro dele, lá do Leon Denis, que tinha dito que para ele, certa vez, não, esse é um equipamento excelente, porque ele nos permite avaliar as condições normais de temperatura e pressão, uma CNTP, né? Eu achei interessante essa fala dele, né? Nós vamos ver aqui mais adiante. Então, investigando a alma, o que nós estamos fazendo com isso, né? O que o psicoscópio tem a ver? Tem a ver com esse tema, com esse título que foi colocado aqui. Investigando a alma e a mediunidade baseado nos domínios da mediunidade. É isso que nós estamos falando, nós estamos investigando. Então nós vamos explorar uma ferramenta espiritual, porque o psicoscópio é, por enquanto, né, um equipamento que está na espiritualidade, né, e que é fascinante. Ele nos permite, como diz André Luiz, né, uma leitura da alma. Né? Então nós vamos entender como é que ele funciona e o que ele revela sobre nós mesmos. E é o seguinte, imaginarmos e termos talvez a certeza de que na nossa casa, antes dos trabalhos, com certeza temos psicoscópios sendo usados pelos nossos companheiros da espiritualidade, nos avaliando, até porque nós vamos para um trabalho muito sério. E é preciso saber se nós estamos em condições. E nós vamos ver que o psicoscópio se insere nesse objetivo. Então, nós estamos falando de André Luiz e Hilário, que são os espíritos observadores. Então, tornando ao convívio, né, que eles foram para o convívio agora do Aulus, que foi um esclarecedor, que os recebeu para dar maiores informações, né, sobre esse objetivo, de como é que eles poderiam auxiliar a nós encarnados no trato da mediunidade. Então, fim da ligeira pausa, que nos registrava a atenção, né, o Aulus falou: admito que devamos centralizar nossas observações em um reduzido núcleo, onde melhor dispomos do fator qualidade, o que é normal.
sempre que você quer analisar um problema, uma situação, você procura fazer reduções, porque senão fica muito difícil. Inclusive é um método cartesiano. Você vai recortando um universo ao ponto de você poder ter todo um controle sobre as variáveis, senão você se perde. Então, foi exatamente esse trabalho cartesiano que o Paulo estava informando. Vamos então tratar as nossas observações num núcleo reduzido, onde melhor dispomos do fator qualidade. Temos um grupo de 10 companheiros encarnados, com 4 médiuns detentores de faculdades regularmente desenvolvidas e de lastro moral respeitável. Então, ou seja, são 4 médiuns e 6 colaboradores que fazem a sustentação, que fazem o apoio. Esse é o grupo de análise. Então, fitou-nos com bondade por um instante, o Aulus, e acrescentou: isso porque vocês pretendem especializar conhecimentos em torno da mediunidade, apenas no círculo terrestre, de vez que em nosso campo de ação espiritual o assunto seria muito menos complexo. Se esclarecemos, Hilário e eu desejávamos auxiliar, de algum modo, os irmãos encarnados na execução dos serviços em que se mostravam comprometidos. Então, decorridos alguns minutos de entendimento afetuoso, esse orientador, o Aulus, solicitou: não há tempo a perder, sigamos. Logo após, muniu-se de pequena pasta, e é por isso que eu estou dizendo que aquela criação que eu mostrei antes não está muito coerente com a pequena pasta, O equipamento é menor, está mais com um tablet, Então, ele logo após muniu-se de pequena pasta e, talvez porque nos percebesse a curiosidade, informou o paciente: temos aqui o nosso psicoscópio, de modo a facilitar-nos exames e estudos, sem o impositivo de acurada concentração mental. Então, você veja, a espiritualidade precisa sempre do psicoscópio? Não. O psicoscópio, ele é um auxílio. É claro que a espiritualidade, ela tem acesso às nossas telas mentais, principalmente a espiritualidade que está em nível moral superior a nós, obviamente. Agora, o psicoscópio favorece, auxilia a esse trabalho. Tomei o enigmático volume, chamando a mim o agradável serviço de transportá-lo, notando então que na Terra o minúsculo objeto não pesaria senão alguns gramas. Ou seja, então é um equipamento pequeno, realmente, Parece, tudo leva a crer que é algo parecido com um tablet. Espicaçado tanto quanto eu pela curiosidade, Hilário indagou sem preâmbulos: psicoscópio, que novo engenho vem a ser esse? É um aparelho a que intuitivamente se referiu o ilustre estudioso da fenomenologia espirítica em fins do século passado. Destina-se aí vem a informação dada por Aulus, especificamente com relação a que se destina o aparelho. Destina-se à auscultação da alma, com o poder de definir-lhe as vibrações e com capacidade para efetuar diversas observações em torno da matéria. Esperamos esteja mais tarde entre os homens. Já imaginaram quando um equipamento desse estiver aqui entre nós, Como serão as relações? Porque ele é um aparelho, nós vamos ver mais adiante, que ele permite identificar os aspectos morais, que estão subjacentes àquilo que o médium está mostrando. Aquilo que não está no visível, aquilo que é o que ele está pensando. Então, imagine se nós tivéssemos isso já implantado aqui no nosso planeta, entre os encarnados. Que mudança que isso ia trazer nas nossas relações, Então, e Aulus colocou isso, Esperamos esteja mais tarde entre os homens. Funciona à base de eletricidade e magnetismo.
utilizando-se de elementos radiantes, análogos na essência aos raios gama. É constituído por óculos de estudo, com recursos disponíveis para microfotografia. Aqui ele fala, né? Ele falou para nós que ele funciona à base de eletricidade e magnetismo, né? Utilizando elementos radiantes análogos da essência aos raios gama. Então, sobre os raios gama, eu extraí dessa obra O Perispírito e Suas Modelações, do Luiz Gonzaga Pinheiro, que é um autor, está encarnado, médium, e tem escrito muito sobre mediunidade. É um autor que merece ser utilizado também nas nossas pesquisas, nos nossos estudos. A obra citada é essa aqui. Inclusive, eu acho que temos na nossa livraria, né? É uma obra muito boa. E o que ele diz sobre os raios gama? Característica das radiações gama. Não são partículas, mas ondas eletromagnéticas que ultrapassam os raios X em velocidade. Não possuem massa nem carga elétrica e percorrem o espaço com a mesma velocidade da luz, podendo atravessar o chumbo cerca de 5 centímetros. Em velocidade no início, seria melhor falar em frequência. Os raios gama são frequências. Aonde que estaria? Não são partículas, mas ondas. Ultrapassam os raios X em velocidade. Na verdade, em frequência. Em frequência. Viagem à velocidade da luz, né? Tá. Então, é porque é exatamente como está aqui na obra. Mas é um adendo, né? Então, a leitura ficaria: não são partículas, mas ondas eletromagnéticas que ultrapassam os raios X em frequência. Não possuem massa nem carga elétrica e percorrem o espaço com a mesma velocidade da luz, podendo atravessar o chumbo cerca de 5 centímetros. Então foi só uma parada que foi boa, porque o Gilberto já nos orientou sobre isso. Ele fala também, diga Sandra, deixa eu voltar lá. Deixa eu botar aqui. Espera aí, Sandrinha. Esse aparelho, que eu estava vendo aqui, né, eu achei interessante, porque esse aparelhozinho, que é bem pequenininho, bem minúsculo, né? Ele percebe, ele tem esse poder de perceber os nossos hábitos, a forma como cada um de nós foi educado ao longo de várias encarnações, né, porque nós trazemos tudo isso conosco, né, em espírito. E também, isso aqui que eu achei muito interessante, a nossa educação mesmo e o nosso caráter. Principalmente o caráter. O né? caráter é a chave, né? Aí ele fala que lá no Livro dos Espíritos, né, a gente sabe que o Livro dos Espíritos responde que o nosso modelo é Jesus, né? Mas que ali eles estavam reunidos entre estudantes. E esse aparelhinho estava passando para que os estudantes pudessem perceber o como aquilo era importante. Nós não podemos ter ainda, porque ainda somos muito atrasados. Ainda não podemos receber esse aparelhinho aqui na Terra, né? Então eu achei bacana isso, né? Porque eu fiquei imaginando assim, uma sala de aula, né, em que eles estão percorrendo, com estudantes que estão ali fazendo inúmeras perguntas, né? Com Áureo, com Hilário e tal. E esse aparelhinho, eles estão explicando para eles essa verdadeira função deles. Exatamente. Né? Observar tudo e mostrando isso. na prática, né? Na prática, bem na prática, eu gostei disso. Exatamente. E você tem razão, um aparelho desse, no momento atual do nosso estágio evolutivo, eu não sei se ele será adequado. Eu acho que traria umas complicações de relacionamento, né? Em qualquer nível que a gente pensar, né? Jurídico, familiar, social. Porque é um aparelho que desnuda você completamente. Traz uma fotografia muito verdadeira do seu espírito. Exatamente. Das suas intenções. Das suas intenções. O pensamento é tudo aqui. E nós vamos ver mais adiante, porque é importante, a espiritualidade precisa disso para avaliar os trabalhos. Até nós vamos ver mais adiante, você observou bem, porque qual é o nível de atenção e esforço que a espiritualidade vai dar a um grupo espírita em função do que o psicoscópio está apresentando. Porque eles têm muito trabalho.
eles têm que desenvolver o foco naquilo que de fato eles preveem que aqui vai ser possível. Seriedade, objetividade com o bem. Número de pessoas, quantitativo correto. Exatamente. Para que tenha qualidade. Exatamente. E aí isso até nos traz aqui um pouco para o nosso trabalho, também para a nossa mesa. Com certeza. Quando a gente faz determinado trabalho, às vezes muitos médios, a gente... Deve ser difícil para quem dirige também isso, né? Porque tudo tem um quantitativo, tem uma qualidade, né? E isso ele fala bastante do livro. O Hermínio Miranda, né, no Diálogo com as Sombras, ele fala em torno de 7 a 8, né? Duplas. Né? Que você vê que é mais ou menos o que nós formamos aqui na nossa mesa de trabalho, né? Mas muito bom, Sandra, foi bem observado. E do que eu estava lendo, né, vocês perceberam que o Aulus, ele disse que teve uma pessoa, né, um estudioso da fenomenologia espirítica, em fins do século passado, que tinha intuitivamente, né, percebido, né, esse aparelho, né, captado a possibilidade desse aparelho. Essa pessoa é o Alfred Herny, acredito que essa seja a pronúncia, né? Que em Martins Peralva é que elucida essa questão aqui. Eles, por isso que eu botei, conforme ensino de Martins Peralva, obtido nessa obra Estudando a Mediunidade, que é uma obra que vale a pena estudar junto com... Não é? Peraí, alguém passa para a Edna, para nós que estávamos também, todos, a Edna. Alô. Esse livro, Estudando a Mediunidade, do Martins Peralva, é muito interessante, porque ele, além de ser muito meticuloso, ele tem um jeito muito assim particular de dissertar, né, sobre esse livro que nós estamos estudando agora. Ele é exatamente um contraponto do livro do André Luiz, para que a gente possa entender melhor, porque aqui tem certas partes do livro onde vai falar do psiquismo, que fica assim muito nebuloso para a gente que não está muito adiantado ainda na matéria, então ele dá aquela refrescada. É muito interessante esse livro. É tanto que da outra vez que a gente fez aqui, e também no Leon Denis, a gente também lia esse livro, Estudando a Mediunidade. É muito tem interessante. Muitos diagramas, né? Ele é muito diagramado também. E ele vai acompanhando todos os capítulos. Entendeu? Exatamente, todos os capítulos. É muito interessante. Eu acho que muita gente aqui tem, porque quando a gente fez esse livro aqui, a gente até falou isso e muita gente comprou. E se não tiver, tem na biblioteca, né, Marcelo? É só entrar no site, deve ter na biblioteca, e mais de um. Exato. Vale a pena pegar esse livro para estudar junto, que está aqui, Estudando a Mediunidade. Então, ele fala sobre isso, ele fala que esse Alfred Herny foi um pensador espiritualista francês do século XIX, conhecido por sua abordagem corajosa e racional dos fenômenos psíquicos. Ele se destacou por reunir evidências e estudos de cientistas renomados da Europa e América, buscando validar experiências mediúnicas e espirituais, com rigor investigativo. Sua obra reflete uma postura crítica ao materialismo dominante da época e defende um estudo sério do psiquismo humano. Mas aqui, o Martins Peralva não citou o ponto onde estava. Eu peguei esse livro em PDF, mas eu não consegui encontrar, com o tempo que eu tive, o ponto do livro que falava sobre esse aspecto do psicoscópio. Mas eu encontrei nesta obra aqui, que deve ser uma obra nossa, de todos, de pesquisa, devemos ter um dicionário. Pode ser esse, pode ser o da FEB, pode ser um outro, mas é importante. Todo profissional tem um dicionário. Já viram? O médico tem dicionário, o advogado tem dicionário, o contador tem dicionário, enfim, todos têm dicionário. Por quê? Que é importante. O glossário está aqui.
Olha o que o Palhano, que é um grande divulgador e pesquisador da nossa doutrina, infelizmente pouco divulgado, pouco estudado, né? Merece ser estudado, as obras de Palhano. O que ele fala aqui? Palhano, ele nos fala sobre essa obra aqui, que está aqui na tela, e o que ele diz aqui, quando fala de psicoscópio? Ele diz, Alfred Herny, em O Psiquismo Experimental, 1895, segunda edição, e aí ele cita o que o Alfred Herny escreveu na página 76, que eu não descobri essa página quando passei os olhos no PDF. Quem sabe se no século XX não se descobrirá o psicoscópio, isto é, um instrumento bastante poderoso e sensível para nos permitir ver o fluido magnético e, principalmente, a matéria sutil que forma o corpo psíquico. Isso ele escreveu em 1895. Mesmo insight que ele teve, né? Na verdade, ele teve ali uma captação, né? Ele captou ali uma mensagem, né, de um irmão que estava com ele, com certeza, que antecipou para ele, em 1895, a existência do psicoscópio. Porque nós sabemos que a espiritualidade está muito mais avançada do que nós. Né? A aparelhagem, o conhecimento, a tecnologia está muito à frente de nós. Em 1895, eu tenho a convicção de que ele foi inspirado pela espiritualidade para poder colocar isso aqui. Já existia. E aí, voltando, né, ao nosso livro, enquanto demandávamos a cidade terrestre em que nos cabia operar, o mentor continuava explicando. Em nosso esforço de supervisão, podemos classificar sem dificuldade as perspectivas desse ou daquele agrupamento de serviços psíquicos que aparecem no mundo. Olha só o objetivo. Analisando a psicoscopia de uma personalidade ou de uma equipe de trabalhadores, é possível notar-lhes as possibilidades e categorizar-lhes a situação. Segundo as radiações que projetam, planejamos a obra que podem realizar no tempo. Olha o uso que eles fazem do psicoscópio. Eles nos analisam, né, o tempo todo. Então, meu colega e eu não conseguimos soptar a surpresa. Entre assombrado e receoso, ousou Hilário inquirir. Que isso quer isso dizer que qualquer de nós pode ser submetido a exame dessa espécie? Qualquer de nós pode ser submetido? Essa é a pergunta de Hilário a Aulus. Sem dúvida, Aulus não deixa dúvida alguma. Considerou nosso interlocutor bem-humorado, de certo que estamos sujeitos às sondagens dos planos superiores, tanto quanto pesquisamos agora os planos que se nos situam à retaguarda. Se o espectroscópio permite ao homem perquirir a natureza dos elementos químicos localizados a enormes distâncias, através da onda luminosa que arrojam de si, com muito mais facilidade identificaremos os valores da individualidade humana pelos raios que emite. A moralidade, o sentimento, a educação e o caráter são claramente perceptíveis através de ligeira inspeção. Ou seja, o que o psicoscópio permite varrer? A varredura dele, a informação que ele leva para a entidade espiritual que está ali precisando controlar, coordenar, planejar, organizar o trabalho. A moralidade, o sentimento, a educação e o caráter que cada um trabalhador está apresentando. Aí aqui eu coloquei só uma composição aqui, tentando mostrar a diferença entre o espectroscópio, que é físico, com o psicoscópio, que é um equipamento espiritual, né? Qual é a finalidade? O espectroscópio é analisar a luz para identificar os elementos químicos, né? E o psicoscópio? Investigar a mente e o campo energético do espírito. Qual é o objeto de estudo? Né? No espectroscópio é a frequência da luz, espectros eletromagnéticos. E no psicoscópio? Pensamentos, emoções,
e registros mentais. Modo de atuação de um e de outro. Espectroscópio dispersa a luz em espectros visíveis e invisíveis. E o psicoscópio detecta vibrações, formas, pensamento e campos fluídicos. Nível de precisão. O espectroscópio é altíssimo em detectar compostos a partir da luz. E o psicoscópio é altíssimo em identificar estados íntimos do espírito, que é o que interessa para os trabalhos. Usuário ou operador, de um e de outro. Espectroscópio, operado pelo cientista ou um técnico em laboratório. O psicoscópio é operado pelos instrutores espirituais em dimensões sutis. O instrumento revela. O espectroscópio, a composição material da substância. O psicoscópio, a composição vibratória e psíquica do ser espiritual. E a importância ética. O espectroscópio contribui para descobertas científicas e médicas. O psicoscópio orienta no aprimoramento moral e evolução do espírito. Então ele faz um mapeamento, né, para as entidades espirituais. Como vemos, esse aparelho espiritual, o psicoscópio, devidamente armado em um grupo mediúnico, permite avaliar os mais íntimos sentimentos dos presentes, tais como, e acabamos de ver isso, só que aqui tem um pouco mais, moralidade, bondade, perversidade, falta de confiança, curiosidade, irresponsabilidade, interesses inferiorizados. E isso é muito importante num trabalho que lida com a espiritualidade. Então merece comentário, a cena impactante, e aí eu estou fazendo só um parêntese, né? Uma cena impactante que ocorre no capítulo 5, Operações Seletivas do livro Libertação, também um livro maravilhoso, de André Luiz, né? Psicografado por Chico Xavier. Nesse trecho, os espíritos das trevas utilizam o psicoscópio como um instrumento de análise vibratória para inspecionar os padrões mentais e morais de outros espíritos. Vejam que ele também é usado por esses espíritos. Está lá em Libertação. O aparelho revela traços ocultos como avareza, falsidade, orgulho e crueldade, funcionando como uma espécie de raio-x espiritual. A descrição é rica em detalhes e mostra como entidades desencarnadas manipulam tecnologias sutis para manter controle sobre os que vibram em sintonia com o mal. Isso aí se passa num ambiente trevoso, né? Obviamente, em que há verdugos, julgadores, e esses julgadores se valem do psicoscópio para subjugar aquelas entidades desencarnadas que estão nessa condição aqui. O aparelhamento que vedes, explica um dos instrutores, harmonizado em substâncias extraídas dos raios solares, cujo magnetismo exercerá a influência do ímã, é uma espécie de termômetro ou máquina fotográfica com o que costumamos medir, reproduzir e movimentar os pensamentos. As recordações, os atos passados que se imprimiram nos refolhos psíquicos da mente e que, pela ação magnética, ressurgem como por encanto dos escombros da memória profunda de nossos discípulos para impressionarem a placa e se tornarem visíveis como a própria realidade que foi vivida. Onde isso está? Lá em Memória de um Suicida. Nós estudamos isso. Psicografado pela dona Ivone Pereira, na segunda parte, capítulo 2. Lá também nós temos referência ao psicoscópio, está aqui. Vejam como tem em vários lugares a referência ao psicoscópio. Né? Isso também está contido em Diálogo com as Sombras, do Hermínio Miranda. Então, continuando agora a nossa obra nos domínios da mediunidade. Mas indagou o Hilário, investigador, e na hipótese de surgirem elementos arraigados ao mal numa formação de cooperadores do bem. É possível, né? De posse da ficha psicoscópica,
os instrutores espirituais providenciar-lhes-ão a expulsão, ou seja, a visão dele é programática, como é que vai acontecer, né? Usou o psicoscópio, identificou aqueles que estão se diferenciando pelo pensamento inadequado, como é que a coisa vai acontecer? Responde Aulus, não será preciso a expulsão. Se a maioria permanece empenhada na extensão do bem, a minoria, encarcerada no mal, distancia-se do conjunto, pouco a pouco, por ausência de afinidade. Contudo, alegou ainda o meu companheiro, que acontece numa instituição cujo programa elevado se degenera em desequilíbrio, induzindo-nos a reconhecer que a virtude aí não passa de bandeira fictícia, acobertando a ignorância e a perversidade. Então, nesse caso, adiantou o interpelado, que é Aulus, dispensamos qualquer regime de perseguição ou denúncia. Encarrega-se a vida de colocar-nos no lugar que nos compete. E sorrindo, ajuntou, os anjos ou ministros da eterna sabedoria entregam-nos com segurança as forças renovadoras do tempo e da provação. Sabe-se atualmente na Terra que um gama de rádio perde metade do seu peso em 16 séculos e que um ciclotron, trabalhando com projéteis atômicos acelerados a milhões de elétron-volts, realiza a transmutação dos elementos químicos de imediato. A evolução vagarosa nos milênios ou o choque brusco do sofrimento alteram-nos o panorama mental, aprimorando-lhe os valores. Então, é assim que se dá, né? Ou vai lentamente, através de provações e provações, ou vai através de choques fortes para a pessoa, para aquele espírito, né, adotar o caminho correto. Essas notas arrastavam-nos à divagação em outros campos. O assistente revelava brilhante cultura, aliada a extremas facilidades de exposição. Dispunha-me a ensaiar perguntas extra-serviço, mas adivinhando nos intento, Aulus objetou. Toda conversação nobre é instrutiva. No entanto, por agora, guardemos o espírito no trabalho a fazer. O êxito não exonera a atenção. Ou seja, está chamando o grupo para o foco. Vamos focar, não vamos ficar falando de química, vamos ficar falando de outras coisas. Eu estou passando para vocês o que é importante. Mais adiante, vocês vão pesquisar mais e vão ter mais informações. Reajustando-se aos nossos objetivos, Hilário acentuou. O psicoscópio, só por si, dá margem a preciosas reflexões. Imaginemos uma sociedade humana que pudesse retratar a vida interior dos seus membros. Isso economizaria grandes cotas de tempo na solução de inúmeros problemas psicológicos. Nós tínhamos falado um pouco mais adiante sobre isso, né? E aí, o que o Aulus comentou? Sim, o futuro reserva prodígios ao senso do homem comum. Então, você sabe, nós vimos que eles estavam, né? Separaram um grupo pequeno, casa espírita, e agora eles vão entrar na casa espírita. Então havíamos, porém, alcançado o portão de espaçoso edifício que o assistente nos designou como sendo o santuário que nos competia visitar e servir. Esta é a casa espírita cristã, onde encontraremos nosso ponto básico de experiências e observações. Aí eles atravessam, né, um largo recinto, né, encontraram ali estacionadas numerosas entidades, né, menos felizes, do plano espiritual. Né, e aqui diz o orientador, vemos aqui o salão consagrado a esses ensinamentos públicos. Todavia, e vejam isso, o núcleo que buscamos já é situado em reduto íntimo, assim como o coração dentro do corpo. Escoados alguns instantes, penetramos acanhado aposento, onde se congregava reduzida assembleia, em silenciosa concentração mental. Nossos companheiros, elucidou o assistente, fazem o serviço de harmonização preparatória. Lembram de alguma coisa? Segunda-feira, 15 minutos.
Exatamente. Harmonização preparatória. 15 minutos, quarto de hora. Então, 15 minutos de prece, quando não sejam de palestra ou leitura com elevadas bases morais. O que parece que não é importante, é importante. Então, sendo assim mais objetivo, no que eu estou dizendo, aqui na nossa casa a gente tem procurado, acaba que nem sempre a gente consegue, o que é um erro, é uma falha, mas fazer aqui 15 minutos de análise de um texto, fonte viva, caminho, verdade e vida, e alguns comentários, 15 minutos, quarto de hora, antes de começar os trabalhos. Isto deve ser observado por todos os médiuns que estiverem presentes, por todos os participantes, principalmente aqueles mais ativos da nossa casa. É claro que tem aqueles que chegam aqui, que chegam com problemas, querem o passe, querem ouvir uma palavra. Eu estou falando desse núcleo que hoje está aqui, por exemplo, que é o núcleo participativo da nossa casa. Então, sempre que possível, na segunda-feira, estivermos ali reunidos, começa 15 para as 8. Não deixa de comparecer. Não, mas eu já sou médium. Não tem problema. Olha aqui como é importante você participar do trabalho, como é importante a prévia harmonização. Então, 15 minutos de prece, quando não sejam de palestra ou leitura, com elevadas bases morais. Sabem que não devem abordar o mundo espiritual sem a atitude nobre e digna que lhes outorgará a possibilidade de atrair companhias edificantes. E, por esse motivo, não comparecem aqui sem trazer ao campo que lhes é invisível as sementes do melhor que possuem. É isso que a espiritualidade espera de nós. Que nós sejamos as melhores ferramentas possíveis para o trabalho. Aí o assistente, visto isso, foi visto aquele grupo, o núcleo estava ali reunido, fazendo a sustentação, ali prévia dos trabalhos, aí o assistente armou o psicoscópio. E depois de ligeira análise, recomendou-nos a observação. Chegada a minha vez de usá-lo, disse André Luiz, assombraram-me as peculiaridades do aparelho. Sem necessidade de esforço mental, e é aí que é uma das funcionalidades do aparelho, sem a necessidade de esforço mental, notei que todas as expressões de matéria física assumiam diferente aspecto, destacando-se a matéria de nosso plano, do plano espiritual. É como se esvanecesse toda aquela matéria densa, observável aqui por nós, e ficasse a matéria típica do plano espiritual. Teto, paredes e objetos de uso corriqueiro revelavam-se formados de correntes de força a emitirem baixa claridade. Porque nós sabemos que matéria e energia são a mesma coisa. O que está diferenciando tudo isso aqui é a agregação molecular, a proximidade mais dos átomos, mais matéria e energia. E por falar em matéria e energia, recomendo que vocês leiam um artigo na nossa revista, que saiu agora, que trata desse assunto, do encontro da ciência e da religião, onde o articulista fala também sobre essa questão de matéria e energia. Muito bom, vale a pena ler. Aí vejam, detive-me na contemplação dos companheiros, André Luiz informando, Detive-me na contemplação dos companheiros encarnados, que agora pareciam mais estreitamente associados entre si pelos vastos círculos radiantes que lhes nimbavam as cabeças de opalino esplendor. Essa figura aqui foi o melhor que eu consegui fazer, ou seja, você vê que os círculos ali estão se conectando. As pessoas estão conectadas vibratoriamente. Há uma harmonia, não há reação. Tive a impressão de fixar em torno do apagado bloco de massa semi-obscura a que se reduzira a mesa uma coroa de luz solar formada por 10 pontos característicos. Quem são esses 10 pontos característicos? Não eram 10 pessoas
4 médios, 6 sustentadores. Os 10 pontos que ele está fazendo menção aqui, né? Então, esse bloco de massa semi-obscura que se reduzirá à mesa, uma coroa de luz solar formada por 10 pontos característicos, salientando-se no centro de cada um deles, o semblante espiritual dos amigos em oração. Desse colar... O que possibilita isso, exatamente, que é a coisa mais importante, é a oração, né? Exatamente. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto para que haja esse círculo, né? Entre essas pessoas, dessa sintonia tão perfeita, né? Vamos dizer assim. Né? Você lembrou bem, Sandra, nós não podemos esquecer nunca a importância da prece, a importância da oração. Ela é fundamental na nossa harmonização. Tem pessoas que pensam que não, eu vou só me... Não, ore, peça cada um do seu jeito, né? Mas ore, conecte-se. E a prece é para isso. A prece é instrumento de conexão. Então, desse colar de focos dourados, alongava-se extensa faixa de luz violeta que parecia contida numa outra faixa de luz alaranjada, a espraiar-se em tonalidades diversas que de momento não pude identificar, de vez que a minha atenção estava presa ao círculo dos rostos fulgurantes, visivelmente unidos entre si à maneira de 10 pequeninos sóis emanados uns aos outros. Reparei que sobre cada um deles se ostentava uma auréola de raios quase verticais, fulgentes e móveis, quais se fossem diminutas antenas de ouro fumegantes. Quem é que gostaria de falar sobre isso? Sobre a cabeça deles havia como que uma auréola de raios quase verticais. O que é que nós temos aqui? O chakra, né? O chakra coronário, como disse o nosso irmão. Cada chakra está ligado a vários plexos, né? Nós sabemos disso, aqui dentro do nosso corpo. O principal chakra é o coronário, é o chakra que nos liga com a espiritualidade. Você vê que, olha a narrativa aqui. Sobre essas coroas que se particularizavam de companheiro a companheiro, caíam do alto abundantes jorros de luminosidade estelar, que, tocando as cabeças ali irmanadas, pareciam suaves correntes de força a se transformar em pétalas microscópicas que se acendiam e apagavam em miríades de formas delicadas e caprichosas, gravitando por momentos ao redor dos cérebros em que se produziam, quais satélites de vida breve em torno das fontes vitais que lhes davam origem. Não é? Que figuração bonita essa, né? Custodiando a Assembleia, permaneciam os mentores espirituais presentes, cada qual irradiando a luz que lhe era própria. Isso também é sempre muito importante nós nos lembrarmos, né? Sobre a custódia espiritual dos trabalhos da casa. E no nosso caso aqui, a nossa custódia espiritual é feita por Abel Sebastião de Almeida e toda a sua comitiva de trabalhadores, né? Eles custodiam nossos trabalhos. Então aqui, mais uma informação que Aulus dá. O interpelado estampou um gesto de bom humor e respondeu, mas foi uma pergunta que foi feita. Admirado, porém, com os irmãos da esfera física a se revelarem tão afins na onda brilhante em que se reuniam, perguntei entusiástico: Aulus, amigo, os companheiros que visitamos são, porventura, grandes iniciados na revelação divina? Não, achamo-nos ainda muito longe de semelhantes apóstolos. Vemo-nos aqui na companhia de 4 irmãs e 6 irmãos de boa vontade. Naturalmente, são pessoas comuns, comem, bebem, vestem-se e apresentam-se na terra sob o aspecto vulgar de outras criaturas do ramerrão carnal. No entanto, isso é importante, trazem a mente voltada para os ideais superiores da fé ativa,
a expressar-se em amor pelos semelhantes. Procuram disciplinar-se, exercitam uma renúncia, cultivam a bondade constante e, por intermédio do esforço próprio no bem e no estudo nobremente conduzido, adquiriram elevado teor de radiação mental. Trabalho e estudo. É por isso que algumas vezes eu falo, sempre repito, o médium não deve se cristalizar só no trabalho que ele efetua aqui na casa. Dar o passe, vir aqui para a mesa de dialogação fraterna, né? Incorporar, ou médium de dialogação, ele deve se incorporar aos demais trabalhos da casa. Isso é muito importante. Os trabalhos onde tem o exercício físico da caridade, ali, aquela prática da caridade. Isso faz parte também do crescimento. O médium tem que estar integrado na casa. Integrado na casa não é só estar aqui no dia que ele tem que estar para... Ele se comprometeu com a espiritualidade a estar para o trabalho mediúnico. Não, ele deve procurar se incorporar em algum outro trabalho com os demais grupos da casa. Ele não é uma casta isolada numa casa espírita. Não é. Somos todos um time. E é assim que se cresce. Se nós tivermos a visão de que, diferente dessa, nós teremos sempre problemas para avançar no crescimento. Temos que lembrar, somos um time. Então, temos que jogar em todas as áreas. Isso é muito importante. E até porque o trabalho no bem, eu acho que ele amplia também muito a nossa mediunidade. É verdade. Ele traz um campo de vibração, de fortaleza, de coragem, de perseverança muito grande, na nossa mediunidade. É isso que está ali, você vê que ele fala sobre isso, né? Procuram disciplinar-se, exercitam a renúncia, cultivam a bondade constante e, por intermédio do esforço próprio no bem e no estudo, ou seja, ele deu aqui a dica, ele deu o caminho. É trabalho no bem, é estudo, esse é o caminho. Né? E aqui ele faz menção a esses nossos, né? Nada de estranheza, falou o assistente bondoso. Não sabe você que o homem encarnado é um gerador de força eletromagnética com uma oscilação por segundo, registrada pelo coração? Ignora, porventura, que todas as substâncias vivas na Terra emitem energias enquadradas nos domínios das radiações ultravioletas? Em nos reportando aos nossos companheiros, possuímos neles almas regularmente evolutivas, em apreciáveis condições vibratórias pela sincera devoção ao bem, com o esquecimento dos seus próprios desejos. Podem, desse modo, projetar raios mentais em vias de sublimação, assimilando correntes superiores e enriquecendo os raios vitais de que são dínamos comuns. E aí Hilário perguntou sobre raios vitais. Né? Sim, para maior limpidez da definição, ele perguntou o que são raios vitais. E Aulos respondeu, para maior limpidez da definição, chamemos-lhes raios ectoplásmicos, unindo nossos apontamentos à nomenclatura dos espiritistas modernos. Esses raios são peculiares a todos os seres vivos. E ainda na base deles que se efetuam todos os processos de materialização mediúnica, porquanto os sensitivos encarnados que os favorecem libertam essas energias com mais facilidade. Todas as criaturas, todas, porém, guardam-nas consigo, emitindo-as em frequência que varia em cada uma de conformidade com as tarefas que o plano da vida lhes assinala. E acrescentou, o estudo da mediunidade repousa nos alicerces da mente, com o seu prodigioso campo de radiações. E isso nós vamos ver em vários momentos, não só dessa obra, como de todas as obras de André Luiz. A importância, né, da mente. Estudo da mediunidade, mente. A ciência dos raios imprimirá em breve grande renovação aos setores culturais do mundo. Aguardemos o porvir. E aí, Aulos continua, né, chamando tanto André Luiz quanto Hilário para conhecerem a aparelhagem mediúnica.
que é algo também muito interessante, que vai ficar para a próxima quarta-feira. Mas então tenhamos certeza, a espiritualidade está junto a nós. Ela acessa as nossas telas mentais como quiser. Ou ela acessa sem o equipamento, ou ela acessa com o equipamento. Depende da necessidade e dos interesses para o trabalho. Mas nós não enganaremos nunca a espiritualidade. Então nós precisamos vir preparados para casa. Precisamos, antes de vir para cá, já nos conscientizarmos do trabalho que nós vamos executar, da necessidade de estarmos harmonizados para ele. Porque nós não vamos enganar a espiritualidade. E nós temos uma ficha psicoscópica, que é também mencionada. Tá? E outra coisa importante nós lembrarmos, né, que infelizmente esse aparelho é usado também por irmãos menos evoluídos, como nós vimos em Libertação, em que, quando se passa num julgamento, eles usam esse equipamento para subjugar aqueles infelizes que estavam ali. Porque não adiantava, o infeliz dizia que não era, ele pegava o equipamento e mostrava, está aqui, e condenava, né? Porque ele estava num ambiente ali, né? Realmente de dor e ranger de dentes, como dizia Dr. Valente, né? Era uma região umbralina, né? E para muitos que estavam ali necessária, né? Para que pudessem acordar para Deus, né? Então existe isso também.